Shalom, queridos! Eu sou a pastora Conceição. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu gostaria de apresentar vocês o nosso mascote. Esse é Laikito. Todas as vezes que você dá o seu like nesse vídeo, ele fica assim, feliz e satisfeito. Mas quando você assiste e vai embora sem deixar um comentário, sem deixar o seu like, ele fica assim triste. Sabe por quê? Porque ele deseja que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo. E você pode nos ajudar. Basta deixar o seu like. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Clica aí, se inscreve no canal e nos ajuda para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse conteúdo. E não esqueça, ativa o sininho, porque aí todo vídeo novo você vai ser informado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. O Senhor tem colocado no meu coração algo muito importante sobre tentação. Muitos homens e mulheres de Deus têm caído na tentação e nós precisamos estar alerta, queridos. E este canal justamente é para isso, para que juntos nós possamos um ajudar o outro. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. A Bíblia vai falar sobre o que é tentação. Antes da gente ir para a Bíblia, eu gostaria de falar no dicionário. É bom a gente saber a origem da palavra. E no dicionário, tentação quer dizer basicamente o seguinte: é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É um desejo veemente ou violento. Tentação basicamente é o quê? Uma instigação, uma motivação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação está literalmente sendo motivada e induzida a transgredir a lei de Deus. Isso é a definição. Agora vamos para a Bíblia para ver o que a Bíblia vai nos falar da origem dessa tentação. Aonde surgiu? Abra sua Bíblia, Tiago 1,13. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que quer dizer cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Todas as vezes que eu leio esse versículo que fala justamente que a pessoa é atraído por aquele seu desejo, a sua cobiça. Eu me lembro muito da história dos peixinhos, porque o peixe está lá livre, uma vida livre, como o Senhor quer que eu tenha e você tenha. Uma vida livre, acesso livre, podendo usufruir de tudo que o Senhor criou. E um dia o peixe vê um anzol, uma isca balançando, e ele nem imagina o perigo que está por vir. Ele não imagina que está correndo risco de morte. E é assim que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas, acenando algo que a pessoa ainda cobiça, que a pessoa deseja, mesmo sabendo que está de encontro à palavra de Deus. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Amado, querido do Senhor, toda vez que o pecado é consumado, tem uma consequência, que é a morte. Como o peixe é fisgado, o diabo tem conseguido fisgar homens e mulheres comprometidos com Deus, porque não estão vigiando. Então, pare nesse instante, ore ao Senhor e pergunte: Espírito Santo de Deus, sonda-me e ver se há algo mal. Somos atraídos naquela área que ainda estamos vulneráveis. O diabo vai atuar na área vulnerável daquela pessoa. Então,
Peça agora ao Espírito Santo de Deus, sonda-me e vê se há algo mal em mim e feche todas as brechas em nome de Jesus, porque é nessa área vulnerável que tem a brecha, é essa área que o diabo vai entrar. Como, por exemplo, se sua área ainda vulnerável é sexo, você não pode ver uma mulher bonita, você não pode ver uma novinha passando, que você não tem controle nas suas emoções, cuidado, ore, vigie, não olhe duas vezes, porque o pecado está te atraindo, te chamando para te fisgar. Se sua área vulnerável é o dinheiro, você só pensa em dinheiro, não consegue passar sem dinheiro, tu não consegue controlar o seu impulso do dinheiro, ore, vigie, não dê brecha para o diabo entrar. A Bíblia vai dizer que o diabo é tão astuto e sagaz que ele até usa a palavra de Deus de maneira contrária, deturpada, para tentar derrubar os servos de Deus. Ele teve a ousadia de fazer isso com Jesus. Você já viu? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 4, do 3 ao 7. Ele foi até Jesus quando no deserto, passando pelo período da tentação, e disse, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então o diabo continuou insistindo e Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não se contentou e de novo colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então veja, queridos, o diabo é astuto. Não brinque com o diabo, não brinque. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar derrubar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. O diabo conhece a Bíblia toda e você tem estudado a Bíblia? Jesus venceu o diabo através da palavra, mas muitos homens de Deus não vigiaram e caíram na tentação. Temos o exemplo de Davi, temos o exemplo de Sansão. Eles brincaram com o pecado e foram fisgados pelo pecado. E aí o que aconteceu? Gerou a morte. Davi, através do pecado que ele realizou de adultério, de assassinato, porque viu Betseba tomando banho e não resistiu e caiu na tentação. Quantas coisas ele teve que enfrentar por conta do seu pecado, mesmo se arrependendo, mesmo confessando o seu erro, mas as consequências do pecado ele teve que enfrentar. Mas a Bíblia também traz exemplo de Daniel, que venceu o pecado. Ele não se submeteu à isca de Satanás. E é por isso que agora eu quero te dar algumas dicas, alguns conselhos para que você fuja da tentação. A dica número 1 é: examine as Escrituras. Não basta apenas você ler a Bíblia. A Bíblia é para ser examinada. E a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você viver a Escritura, quanto mais a palavra de Deus estiver perto da sua boca, do seu coração, quanto mais a palavra de Deus estiver no seu coração, na sua boca e na sua mente, você vai vencer todas as tentações em nome de Jesus. A segunda dica que eu quero te dar é: vigie e ore o tempo todo. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. Vigie e ore, ore sem cessar. Fortaleça o seu espírito para que a sua carne seja mortificada. A próxima dica que eu tenho para te dar é resista ao pecado. A Bíblia diz em Tiago 4:7, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não ceda ao pecado, não ceda ao diabo, resista em oração, em jejum, examinando as Escrituras. Se isso tudo, mesmo assim, o pecado está insistentemente na sua porta e você não está mais aguentando, faça como José fez. O que foi que ele fez? Ele fugiu da tentação, literalmente. E a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então você que está namorando, você que ainda está noivo, você não pode ter acesso ao corpo do seu namorado, da sua namorada. Vocês precisam se preservar para o casamento. Não se deslumbre, não dê acesso ao diabo te fisgar e te prender. Não esqueça, depois do pecado vem a morte. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. E é isso, queridos, que o diabo quer. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E uma vez a gente sem essa comunhão com o nosso Pai, estamos mortos espiritualmente. Não vale a pena passar essa sensação de estar longe do Pai. Então, seja forte e persevere. Tiago 1,12 diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É isso que Deus tem reservado para vocês. Nada desse mundo vale a pena, queridos. Persista, resista, vigie, ore, jejue, busque comunhão com o Senhor, fortaleça seu espírito e mortifique a sua carne. Amém? Se esse vídeo abençoa a sua vida, não seja egoísta, compartilhe com os seus grupos. Amém? E me siga também no meu Instagram. Amém? Pastora Conceição Silva 3. Ok? Eu sempre tenho colocado mensagens para abençoar as nossas vidas. Deus abençoe e guarde. Um beijo no coração. Não esqueça, Jesus te ama e eu te amo também.